Olá, você está no canal Direito Administrativo On Demand, o canal com videoaulas de Direito Administrativo para concursos públicos sob demanda, para você assistir quando, onde e quando você quiser e puder. Esta é a aula de número 11 aqui do canal, aula do nosso módulo sobre princípios de direito administrativo, e o tema desta aula é o princípio da legalidade. E a gente começa dizendo que o princípio da legalidade é um princípio expresso ou princípio explícito. Por quê? Porque ele é um dos princípios de direito administrativo que está expressamente previsto na Constituição Federal. Esse princípio está previsto lá no artigo 37 caput da Constituição, e ele está junto com outros princípios. Além do princípio da legalidade, este artigo prevê também o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Todos eles temas de outras aulas aqui do canal. E quem está estudando para concurso público normalmente usa essa sigla, esse mnemônico, para lembrar desses 5 princípios do artigo 37, o famoso LIMP. E outros dispositivos da Constituição, outros artigos da Constituição também prevêem expressamente princípios de direito administrativo. Não só esses 5 do artigo 37, há também outros princípios em outros artigos que também serão tema de aula específica. Em relação especificamente ao princípio da legalidade, que é o tema da aula de hoje, segundo esse princípio, a administração pública somente pode praticar condutas autorizadas por lei. Ou seja, se não autorizada por lei, a administração pública não pode agir. E em razão disso, do princípio da legalidade acabam derivando outros princípios. Destaque para esses 3 aí: o princípio da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, todos decorrência do princípio da legalidade e que também serão temas de aulas específicas aqui do canal, dentro desse módulo dos princípios de direito administrativo. O princípio da legalidade ele tem 2 sentidos. Ele tem um sentido negativo e também um sentido positivo. No seu sentido negativo, o princípio da legalidade também é chamado de princípio da primazia da lei. E neste sentido, os atos administrativos não podem contrariar a lei. Em outras palavras, eles são subordinados à lei. Por isso, o sentido negativo. Já no sentido positivo, que também podemos chamar de princípio de reserva de lei, os atos administrativos só podem ser praticados mediante autorização legal. Ou seja, não basta que os atos administrativos não sejam contrários à lei, como diz lá no sentido negativo, mas é necessário também que eles sejam autorizados por lei. Não podem contrariar a lei, no sentido negativo, e devem ser autorizados por lei, no sentido positivo. E o princípio da legalidade encontra fundamento, como nós vimos, no artigo 37 da Constituição, lá no seu caput, que traz os princípios fundamentais da administração pública, que são aqueles 5, que formam a sigla LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas o princípio da legalidade também encontra fundamento constitucional no artigo 5, inciso 2º da Constituição, que traz o chamado princípio da legalidade geral. Conforme esse artigo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o terceiro fundamento constitucional do princípio da legalidade é o artigo 84, inciso 4º. Esse artigo traz as competências privativas do presidente da República, que é o chefe do poder executivo. Dentre elas, a competência para expedir decretos e regulamentos para fiel execução da lei. Esses são, portanto, os fundamentos constitucionais do princípio da legalidade do direito administrativo. É importante também fazer uma diferenciação entre legalidade pública e legalidade privada. A legalidade privada está relacionada à atuação do particular, daquele que não integra a administração pública. E ao particular é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíba que ele faça. A lei, portanto, ela constitui um limite negativo à sua atuação, um limite negativo à atuação privada. A doutrina costuma dizer, portanto, que na legalidade privada há uma norma geral permissiva implícita,
que significa que é desnecessário que haja uma norma permissiva, ou seja, uma norma que permita que o particular atue. Não é necessária porque, se a lei não proíbe, então o particular pode atuar, ele pode agir. Essa é, portanto, a legalidade privada, legalidade no âmbito privado. Já a legalidade pública ela está relacionada à administração pública. E a administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei, portanto, constitui um limite positivo à atividade pública. Positivo por quê? Porque se não houver lei permitindo a sua atuação, é proibido a administração agir. Por isso que no âmbito da legalidade pública, ao contrário da legalidade privada, a doutrina costuma dizer que há uma norma geral proibitiva implícita. Ou seja, a administração é proibido fazer tudo que não esteja autorizado por lei. É por isso que a norma proibitiva é uma norma que excepciona a permissão geral. Ok? Essa é, portanto, a diferença entre a legalidade pública e a legalidade privada. Na privada, o particular pode fazer tudo que não esteja proibido na lei. Na legalidade pública, a administração pública só pode fazer aquilo que está autorizado na lei. Em resumo, é isso. E o princípio da legalidade, ele não é um princípio absoluto, porque ele comporta algumas exceções. E a primeira exceção ao princípio da legalidade é a previsão na Constituição Federal, lá no seu artigo 62, da medida provisória. A medida provisória não é uma lei, não é formalmente uma lei, porém é uma medida que é tomada pelo chefe do Poder Executivo que tem força de lei. Porém, não é uma lei e constitui a primeira exceção ao princípio da legalidade. Outras duas exceções a este princípio são os chamados estados de anormalidade institucional, mais precisamente o estado de defesa, previsto lá no artigo 136 da Constituição, e o estado de sítio, que tem previsão nos artigos 137 a 139. Essas são, portanto, as três hipóteses onde há exceção ao princípio da legalidade por envolverem questões de urgência que não podem esperar que o Poder Legislativo edite uma lei formal para que o Estado possa agir. Portanto, são exceções a este princípio. E para finalizar essa parte teórica sobre o princípio da legalidade, a gente passa a estudar a chamada teoria da supremacia especial. E para a gente entender essa teoria, a gente precisa primeiro analisar a relação jurídica que existe entre a administração pública e os particulares. Essa relação é regida pela chamada supremacia geral, que é caracterizada por uma relação de distanciamento entre a administração pública e os particulares. E nela, o princípio da legalidade exerce o seu papel tradicional, que é o de criar obrigações de fazer ou não fazer sempre por meio de lei, salvo aquelas exceções que a gente viu no slide anterior. Essa supremacia geral fica bem caracterizada no contexto do chamado poder de polícia da administração pública. Já na chamada supremacia especial, o particular ele ingressa no ambiente da administração pública. Isso mesmo, ele ingressa, ele entra dentro do ambiente da administração. Por isso a gente diz que essa supremacia especial ela é marcada por uma relação de proximidade entre os dois, entre o particular e a administração. Por esse motivo, a supremacia especial ela altera o papel tradicional do princípio da legalidade. Por quê? Porque ela admite que a administração ela crie deveres e proibições por meio de mero ato administrativo, não necessariamente por lei. Porém, o ato administrativo deve se restringir a regular questões relacionadas exclusivamente a este vínculo especial, a esta relação de proximidade, a esse ingresso do particular no ambiente da administração. Isso fica mais claro quando a gente descreve os seguintes exemplos. Por exemplo, um usuário, um particular, que entra em uma biblioteca pública. Dentro da biblioteca pública, ele deve observar determinadas regras desta biblioteca, que não necessariamente estão discriminadas na lei. O mesmo acontece com os alunos de uma universidade pública. Eles devem obedecer às regras do campus, às regras estabelecidas pela universidade, que não estão necessariamente discriminadas em lei, mas em atos administrativos da própria universidade.
Muito bem, encerrada essa parte teórica da nossa aula de número 11 sobre o princípio da legalidade, passemos então à resolução comentada de questões de concurso público, cobrando todos esses detalhes que a gente viu na aula. E a primeira questão é da banca FUMARC, de uma prova para assistente administrativo da Prefeitura de Belo Horizonte. E a questão pediu o seguinte: para o agente público no exercício da função, o princípio da legalidade determina que, letra A, deve praticar os atos que a lei determina e não pode praticar atos que a lei não autorize, sob pena de ilegalidade ou abuso de poder. Letra B, o agente siga suas convicções morais e políticas. Letra C, o próprio agente sempre decida qual conduta deve ser praticada. E letra D, pode praticar toda e qualquer conduta que não esteja proibida em lei. E aí, qual a resposta correta desta questão? Praticada. E letra D, pode praticar toda e qualquer conduta que não esteja proibida em lei. E aí, qual a resposta correta desta questão? E a resposta correta era a letra A. O agente público, no exercício da sua função, deve praticar os atos que a lei determina e não pode praticar atos que a lei não autorize, sob pena de ilegalidade ou abuso de poder. Isso é exatamente o que determina o princípio da legalidade no âmbito público. A administração só pode atuar quando autorizada por lei. Repare que a letra D traz o princípio da legalidade privada, onde o cidadão, onde o particular, ele pode praticar toda e qualquer conduta que não esteja proibida em lei. Mas em relação ao agente público, que age em nome da administração pública, o princípio que deve ser obedecido é o da legalidade pública, que é o descrito na letra A. Passamos a outra questão, agora é uma questão da banca FCC, caiu para técnico bancário do Banese. E a questão pediu o seguinte: segundo o princípio da legalidade, o administrador público, letra A, pode impor vedação a administrado por simples ato administrativo, isto é, para tanto não depende de lei. Letra B, só pode fazer o que a lei permite. Letra C, não está sujeito em toda sua atividade funcional aos mandamentos da lei. Letra D, possui liberdade e vontade pessoal. E letra E, pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Qual a resposta correta desta questão? E a resposta correta era a letra B. O administrador público só pode fazer o que a lei permite, conforme o princípio da legalidade pública, como a gente viu na questão anterior. Por consequência, já que o administrador só pode fazer o que a lei permite, ele não pode impor vedação a administrado simplesmente por ato administrativo, como diz a letra A, portanto, errada. Da mesma forma, a letra C, quando diz que ele não está sujeito aos mandamentos da lei, pelo contrário, pelo princípio, ele está sim sujeito em toda a sua atividade funcional ao que a lei manda, ao que a lei determina. Letra D também é errada, ele não possui liberdade nem vontade pessoal, deve obedecer estritamente o que está na lei. E, finalmente, a letra E, pode fazer tudo o que a lei não proíbe, refere-se ao princípio da legalidade privada, que não se aplica ao administrador público. Mais uma questão, agora da banca IBFC, caiu para o cargo de administrador da Hemominas. A questão pediu o seguinte: considerando os princípios que regem a administração pública, o princípio da legalidade. Seguem as opções. Letra A, estabelece a supremacia da lei escrita, evitando o arbítrio dos governantes. Letra B, busca atuar sem que a figura do administrador seja identificada. Letra C, busca a divulgação de resultados, permitindo à população controlar e fiscalizar a administração. E letra D, busca promover a obtenção do melhor resultado possível por intermédio da otimização dos instrumentos utilizados. E aí, qual dessas opções se refere ao princípio da legalidade? E o princípio da legalidade está devidamente descrito na letra A, conforme gabarito desta prova. E realmente, o princípio da legalidade estabelece justamente a supremacia da lei escrita, que é a lei que é elaborada e aprovada no poder legislativo. E, de fato, a lei é o principal instrumento para evitar o arbítrio de governantes. A letra B está errada porque buscar atuar sem que a figura do administrador seja identificada está relacionada ao princípio da impessoalidade, que é tema de outra aula aqui do canal. A letra C, divulgação de resultados,
permitindo à população controlar e fiscalizar a administração, está relacionada ao princípio da publicidade. Finalmente, a letra D busca promover a obtenção do melhor resultado, está relacionada ao princípio da eficiência. Portanto, resposta correta, letra A. Agora mais uma questão da FCC, agora para uma prova de técnico judiciário do TRT da 11ª Região, e a questão pediu o seguinte: de acordo com o princípio da legalidade, o administrador público pode fazer, letra A, tudo o que a lei não proibir expressamente, letra B, tudo aquilo que julgar compatível com o interesse público, letra C, apenas aquilo que as normas sociais considerarem moralmente adequado, letra D, apenas aquilo que as leis expressamente autorizarem ou determinarem, e letra E, aquilo que o bom senso e a ética aprovarem. E aí, qual é a resposta correta desta questão? E a resposta correta era a letra D. Novamente, o princípio da legalidade estabelece que o administrador público só pode fazer aquilo que a lei autoriza, que a lei determina expressamente. Caso contrário, ele não pode atuar. A letra A é errada porque fazer tudo o que a lei não proibir está relacionado à legalidade privada, não à legalidade pública, a que se aplica ao administrador público. Letra B, fazer tudo aquilo que julgar compatível com o interesse público. Não, o administrador público não tem esse poder de julgar por si só o que é interesse público. Ele deve restringir sua atuação conforme os preceitos legais. Letra C também é errada, porque a atuação do administrador não está baseada em normas sociais, mas sim em normas legais, que podem ou não abranger normas sociais. Finalmente, a letra E também é errada, claro, a atuação do administrador sempre pautada por normas legais, não pelo seu bom senso, nem pela sua ideia do que seja ética. Portanto, resposta correta, letra D. Mais uma questão agora da Bunesp, prova para analista de gestão pleno do SP Trans. E a questão pediu o seguinte: o princípio constitucional da legalidade impõe que o administrador público deva, letra A, obedecer às normas e princípios em vigor. Letra B, afastar a discricionariedade e o subjetivismo na condução dos procedimentos administrativos. Letra C, dar tratamento igual a todos os cidadãos no exercício da função pública. Letra D, tornar públicos todos os atos praticados no exercício da função pública. E letra E, observar critérios objetivos em suas decisões administrativas. E aí, qual seria a resposta que você marcaria para esta questão? E a melhor resposta para essa questão era a letra A. O princípio da legalidade impõe que o administrador público deva obedecer às normas e princípios em vigor. Letra B é errada, porque o princípio da legalidade não afasta a discricionariedade. Na verdade, a discricionariedade, aquela margem de decisão que o administrador tem, ela deve estar sempre estabelecida em uma lei. Letra C também é errada, dar tratamento igual a todos os cidadãos no exercício da função pública está mais relacionada ao princípio da impessoalidade, não da legalidade. A letra D, tornar público todos os atos praticados no exercício de suas funções está relacionada ao princípio da publicidade, e observar critérios objetivos, lá da letra E, também não corresponde ao princípio da legalidade. Portanto, a resposta correta era a letra A. Mais uma questão novamente da banca IBFC, agora de uma prova para analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. E a questão pediu o seguinte: configuram restrições excepcionais ao princípio da legalidade, exceto, seguem as opções. Letra A, medidas provisórias. Letra B, decretos. Letra C, estado de defesa. E letra D, estado de sítio. E aí, qual dessas opções não é uma exceção ao princípio da legalidade? E a única das opções que não é exceção ao princípio é a letra B, os decretos. As demais opções a gente viu na aula, são justamente as 3 exceções ao princípio da legalidade. Primeiro, a medida provisória, que não é lei, mas tem força de lei, e o estado de sítio e o estado de defesa, que são estados de excepcionalidade institucional, onde o princípio da legalidade, devido à situação de urgência, pode ser excepcionado. E os decretos não são exceção porque eles se sujeitam à lei. Um decreto contra a lei é ilegal e é nulo, não pode produzir seus efeitos.
Lembrando que, como nós vimos, um dos fundamentos constitucionais do princípio da legalidade é o artigo 84, inciso 4 da Constituição, que traz a competência privativa do presidente da República para expedir decretos para fiel execução da lei. Portanto, o decreto não é absolutamente exceção ao princípio da legalidade. Mais uma questão agora desta banca Coppev da Universidade Federal de Alagoas. Foi uma prova para técnico em eletrotécnica da própria universidade. E a questão pediu o seguinte: o poder de polícia se baseia numa relação. Segue os itens da questão. Letra A, entre o direito administrativo e o direito penal. Letra B, de supremacia geral da administração sobre os administrados. Letra C, de supremacia especial da administração sobre os administrados. Letra D, de cunho obrigacional de direito privado entre o poder público e o administrado. E letra E, jurídica específica previamente existente entre a administração e o administrado. Qual a resposta correta desta questão? Em que tipo de relação se baseia o poder de polícia? E a resposta correta, conforme o gabarito oficial da prova, era a letra B. O poder de polícia se baseia numa relação de supremacia geral da administração pública sobre os administrados. Como nós vimos nesta aula, a supremacia geral é que rege essa relação jurídica distanciada entre a administração pública e os administrados, onde o princípio da legalidade exerce o seu papel tradicional. E essa supremacia geral é a base do poder de polícia, onde a administração ocupa um patamar acima dos seus administrados, em nome da defesa, claro, do interesse público. Letra A errada, porque o poder de polícia decorre simplesmente de disposições de direito administrativo, não tendo qualquer relação com o direito penal, apesar do nome, poder de polícia, não tem relação com o direito penal. Letra C, de supremacia especial da administração, não. Lembrando que a supremacia especial é aquela relação de proximidade entre a administração e o particular. No momento em que ele adentra a administração pública, ele deve obedecer regras da administração que não estão necessariamente discriminadas em lei. Por isso que essa teoria diz que o papel do princípio da legalidade sofre uma alteração, porém não é a teoria da supremacia especial que serve de base ao poder de polícia. A letra D está errada porque menciona o direito privado e não o poder de polícia decorre de uma relação de direito público. E, finalmente, a letra E também é errada porque o poder de polícia não decorre de uma relação jurídica específica entre o administrador e o administrado, mas de uma relação jurídica geral que se aplica a todos os administrados indistintamente, até mesmo em respeito ao princípio da isonomia, que também se aplica à administração pública. Muito bem, com essa questão a gente conclui esta aula de número 11 aqui do canal Direito Administrativo On Demand. Nessa aula a gente falou tudo sobre o princípio da legalidade. Se você gostou dessa aula, dê um gostei aí embaixo do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder nenhuma aula. E se você já se inscreveu, não esquece aí de clicar no sininho para ser notificado quando eu publicar aula nova por aqui, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.